Por mais de 5 séculos, a ciência vem sendo usada como desculpa para ampliar a centralização estatal. Hoje, a informação descentralizada pode nos libertar da academia, que está sob o controle predominante de viés de esquerda. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vivemos em uma era técnica, de muitas mudanças e revoluções tecnológicas. E isso faz muitos acadêmicos pensarem que a ciência encontrou as respostas para quase todas as nossas dúvidas como humanidade, e que se deixarmos a ciência trabalhar sozinha, encontraremos todas as respostas para alcançarmos um plano moral definido pela mesma. O problema é que a ciência, por si só, não se constitui de uma moral única e universal, como algo que seria justo e correto para todas as pessoas, ou mesmo como deveríamos seguir como sociedade. Como nas demais áreas de nossa cultura, a ciência atual é definida única e exclusivamente por interesses econômicos, religiosos e políticos. A ciência é uma atividade muito cara e nossos recursos são limitados. Imagine estes exemplos. Um biólogo que procura entender o sistema imunológico humano necessita de laboratórios para realizar as pesquisas, tubos de ensaios, fornecimento regular de vidrarias, substâncias químicas e microscópios eletrônicos. Sem falar de assistentes de laboratório, eletricistas para cuidar e realizar a manutenção dos equipamentos do laboratório, encanadores para sempre que for preciso trocar as tubulações, além de funcionários da limpeza para manter o local e os equipamentos limpos com frequência. Já para um paleontólogo que deseja entender melhor sobre uma fauna específica de répteis pré-históricos e os motivos pelos quais levaram à extinção da espécie, ele precisa viajar até as regiões onde foram encontrados fósseis dessa determinada espécie, separar uma equipe e equipamentos para escavação. Tudo isso custa muito dinheiro. Ao longo dos últimos 500 anos, a ciência moderna alcançou maravilhas, em grande parte seja por imposição estatal, negócios e fundações ou mesmo doadores privados. Estes, por sua vez, destinaram bilhões de dólares à pesquisa científica, sendo que tais pesquisas foram financiadas estritamente por interesses próprios, seja de governos ou indivíduos, e não pelo que a ciência acha o que deve ser estudado ou não. Esses bilhões de dólares fizeram muito mais do que representar o universo, mapear o planeta e catalogar a flora e a fauna. De fato, o investimento é mais importante do que os trabalhos feitos por Galileu Galilei, Cristóvão Colombo e Charles Darwin, pois, muito provavelmente, caso esses não tivessem nascido, atribuiríamos suas descobertas a outros cientistas, ou seriam descobertas por outros indivíduos em outros momentos da história. Se o financiamento científico não tivesse ocorrido, com certeza as descobertas não aconteceriam, e por falta desses recursos, nessas épocas passadas, não haveria pesquisas nessas áreas, sendo que tais conhecimentos foram importantes para a nossa compreensão do planeta, do universo, da física, química e biologia, e seus conceitos foram empregados em diversas áreas, e são fundamentais para o mundo como o conhecemos hoje. Mas porque bilhões de dólares foram roubados da população para serem destinados a laboratórios e universidades. Parte dos acadêmicos são ingênuos o suficiente para acreditarem que o Estado se preocupa com a sociedade, sem imaginar que exista um viés oculto nesse financiamento e que o dinheiro de impostos é destinado à pesquisa. Eles realmente acreditam que exista uma ciência pura a ser aplicada. Contudo, nós sabemos que não. Nem o Estado e nem a ciência são constituídos pela moral. Os estudos científicos são financiados porque alguém ou alguma instituição acredita que são importantes, somente com o intuito de alcançar um objetivo político e econômico específico, seja por meio de coerção estatal ou uma necessidade de mercado. No século XVI, por exemplo, era comum os reis destinarem recursos para financiar expedições geográficas pelo mundo, para descobrirem e fazerem reconhecimento de novas regiões. O intuito único dessas viagens era expandir seu reinado por meio da dominação dos povos que viviam nessas localidades, pois sabiam que novos conhecimentos geográficos lhes permitiriam conquistar novas terras e construir impérios comerciais.
Mas nenhum recurso na época foi destinado ao estudo da psicologia infantil, por exemplo, porque tal estudo não proporcionaria ampliar seu poder de coerção e dominação da sociedade. Já na década de 1940, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética destinaram recursos incalculáveis para o estudo da física nuclear. O objetivo era o desenvolvimento de ogivas com o propósito de obterem uma arma mais potente que a do exército inimigo, ao passo que nenhum dólar foi repassado para a pesquisa arqueológica marinha, que serviria para desvendar civilizações antigas e tesouros perdidos. Se houvesse realmente uma moral científica e o Estado realmente estivesse preocupado com o avanço tecnológico e científico, repassando dinheiro roubado de forma igualitária, o que de todo jeito também não funcionaria, os reis os destinariam tanto para a exploração geográfica quanto para o estudo da psicologia infantil, enquanto os governos na Guerra Fria estariam preocupados tanto com os benefícios adquiridos com o conhecimento da fissão nuclear, quanto também teriam investido na busca por tesouros antigos, pois em ambos os casos seriam conhecimentos importantes para o avanço da ciência, proporcionando descobertas que trariam revoluções em diversas áreas de conhecimento. Mas não foi o que aconteceu. Os próprios cientistas não enxergam tais interesses políticos que controlam esse fluxo de dinheiro, pois estão cegamente agindo por curiosidade intelectual e ingenuidade, acreditando que os políticos querem realmente que tal pesquisa seja concluída porque amam o conhecimento científico. E mesmo que quiséssemos financiar a ciência pura, não a conseguiríamos. A ciência não existe sem um fundamento claro e um objetivo específico. Imagine o seguinte dilema: 2 biólogos do mesmo departamento, possuindo as mesmas competências acadêmicas, se candidataram a uma bolsa de $1 milhão para financiar seus projetos de pesquisa. O primeiro quer estudar uma doença que infecta os úberes de vacas, causando uma redução na produção de leite. Já o segundo pesquisador quer estudar o comportamento animal dessas vacas. Ele quer saber se elas sofrem mentalmente de alguma maneira quando são separadas de seus bezerros. Dentro da narrativa estatista, presumindo-se que a quantidade de dinheiro é limitada e que é impossível financiar ambos os projetos, qual dos dois deve ser financiado? Cientificamente, qual estudo deveria se manter? No caso, não há resposta científica, somente política, ideológica e econômica. Isto é, obviamente, o mercado precificaria tal necessidade. De maneira privada, provavelmente a pesquisa que procura estudar a doença que afeta a produção de leite seria a escolhida, pois, além de ampliar a produção do produto, a indústria leiteira, seja livre ou corporativista, possui muito mais influência econômica e política que pessoas interessadas no comportamento do animal. A menos que tal estudo ocorresse em uma sociedade hindu, com toda certeza, a pesquisa financiada seria voltada à produção de leite. A ciência, por si só, é incapaz de estabelecer suas próprias prioridades e determinar o que fazer com suas descobertas. Em uma visão estritamente científica, sem viés ideológico, o que é impossível, não é claro o que devemos fazer com nossa compreensão cada vez maior da genética, por exemplo. Devemos voltar todos nossos olhares e financiamentos para a procura da cura do câncer? Devemos melhorar nossos genes a ponto de sermos mais resistentes a doenças? Ou será que devemos pensar mais com o pé no chão e voltarmos nossos estudos para intensificar a produção de leite a fim de reduzir a mortalidade infantil? Não há como a ciência e o Estado saberem o que é mais importante e o que trará resultado. Assim como a ciência, políticos também não fazem a menor ideia de como destinar os recursos de uma pesquisa, pois cada pesquisa torna-se importante, de algum modo, para uma área, grupo ou pessoa específica. Porém, o Estado define suas prioridades devido ao jogo político, usando narrativas falaciosas para se perpetuar no poder, como uma larva parasitária que, dentro do corpo de seu hospedeiro, migra até encontrar um órgão, onde se aloja e suga nutrientes suficientes para permanecer vivo e inerte. Enquanto isso, aqui no Brasil, muitos influenciadores profanam angustiantes, dizendo que o Estado deve investir na ciência e que nos últimos anos, cada vez mais, a verba para a ciência está sendo reduzida, acarretando no corte de bolsas de estudo.
Não conseguem perceber que a própria destinação e separação de financiamentos não tem lógica, porque não há como sabermos quais estudos trarão melhores resultados, quais descobertas trarão conhecimentos tão disruptivos que mudarão a sociedade. Não há como sabermos se um conhecimento específico moldará a sociedade ou será somente uma tese de mestrado ou doutorado que não terá fim útil. Além do mais, verbas públicas para a ciência, além de ineficientes, são impostas por agressão e coerção. Por mais benéficos que sejam os estudos, trazendo resultados realmente satisfatórios e que melhorem as condições de vida da sociedade, ninguém pode ser obrigado a financiar um projeto, por mais bem intencionado que seja, pois fere a ética do indivíduo, de sua propriedade e liberdade. Os indivíduos livres, sem serem extorquidos por tal agente parasitário, prosperam economicamente e, caso queiram, investem em tal estudo. Mesmo assim, havendo necessidade de mercado, empresas e indivíduos, ou mesmo entusiastas da ciência, podem usar seus próprios recursos para melhorar a sociedade. Infelizmente, houve um dia em que toda e qualquer exploração ou pesquisa para determinado fim só era capaz de ser feita por meio de roubo estatal e coerção sobre outros povos e culturas. Entretanto, nos dias atuais, com a expansão do capitalismo, com a globalização causada pela internet e com a existência de uma moeda livre, podemos individualmente financiar nossos próprios projetos. E mesmo que estejam acima dos orçamentos de quem quer executar a pesquisa, existem plataformas livres de vaquinhas online e protocolos descentralizados para financiamento de projetos. O que precisamos são estudos por conta própria. Somente sem a interferência estatal podemos criar uma sociedade mais livre e próspera. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por biólogo libertário, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!